Chega mais rubro-negro, vamos ver aqui o Futebol 360 sobre o nosso Flamengo. Pedro entra e resolve. Crédito de imagem à ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição para conferir. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Compartilha, comenta e vamos lá para mais um capítulo da série Pedro, Felipe Luiz, Bap e Boto. Por falar em homem-gol, vamos falar do Flamengo, do Fla-Flu. Vamos ouvir então agora o Felipe Luiz falando sobre a vitória e sobre o Pedro. Vamos lá. O assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez, eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo, e como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. Rafael Prats, fique à vontade para falar sobre Fla-Flu e sobre Pedro. Foi o personagem ontem da vitória do Flamengo contra o Fluminense, né? O jogo não foi assim uma grande partida, né? Um jogo muito amarrado em muitos momentos, muito travado, né? De muita marcação, de pouca criatividade. E entre o Pedro, né? Que por tudo que aconteceu nesses últimos dias, ele vira o personagem do jogo, né? O Felipe Luiz, claro, que agora, depois do centroavante entrar, ter feito o gol que fez, definido o jogo como ele definiu, para o Felipe Luiz é muito melhor ele querer exaltar a participação do Pedro, que entrou realmente bem no jogo, né? Quase fez o gol um pouco antes, do que falar como que foi resolvida a situação. Mas eu não sei o quanto o Felipe Luiz internamente talvez acredite ou faça uma ligação do que ele falou, do que ele viu do Pedro ontem, né? Porque claramente o técnico do Flamengo via ali uma falta de empenho do Pedro, treinando mal, fica fora de 2 jogos e ontem entra e faz o gol. Talvez tenha dado o efeito que ele imaginava que tivesse que dar. Desculpe, Prats, mas mesmo no momento ali maior da bronca pública que ele deu no Pedro, naquela entrevista coletiva, ele sempre fez questão de frisar que ainda contava com o Pedro. Que não tinha descartado o Pedro e que queria o Pedro de volta, não é? E isso é muito, né, Abel, assim, como que cada treinador lida com essas situações e como cada treinador observa o perfil de cada jogador. Tem jogador que, se você publicamente fica cobrando, ele coloca uma cabeça quase no buraco e vai sumindo. Tem jogador que às vezes te dá uma resposta que, assim, você vai tentando internamente ter algum tipo de resposta, ter um resultado melhor, não tem resultado, que isso foi quase para o último cartucho, para a última ficha. Vou publicamente falar, veremos a reação dele. Acho que o Felipe Luiz foi por esse caminho e ontem a reação foi boa. O Flamengo ganhou, um centroavante que entrou e fez o gol da vitória. André Donk. Primeiro, sobre o jogo, o Pedro acaba sendo ainda mais decisivo, porque eu concordo com a leitura do Prato. O jogo foi fraco, assim, tecnicamente não deu grande inspiração. O Renato apostando na formação que deu certo no Mundial. E eu concordo, sinceramente, pela diferença técnica hoje dos times, com a ausência do Arias ainda tentando encontrar soluções. Você poderia ter uma opção mais técnica ali na frente? Ok, acho que é uma discussão, mas dentro da formação tática, da forma como o Fluminense fez a leitura, eu acho que foi correta, porque neutralizou. O Flamengo foi finalizar no alvo, acho que com 1 hora de jogo, no fim dos 15 do segundo tempo, aquele cabeceio que a gente viu agora há pouco do Léo Ortiz, que o Fábio faz uma boa defesa. Desculpe, por falar em cabeceio do Léo Ortiz, temos que falar no lance do gol, porque a gente só fala do Pedro, foi o Léo Ortiz que cabeceou. Foi Léo Ortiz. Então, foi fundamental no gol, hein? Ele é muito bom na bola aérea, determinante mais uma vez, e de uma atuação, olha... O Flamengo já não vinha jogado bem contra o Santos, né? Já tinha
controlada a posse de bola, mas não conseguia produzir. Produziu menos para mim contra o Fluminense ali no primeiro tempo, até o começo do segundo tempo. E o jogo pedia muito um atacante com a característica do Pedro. Acho que isso é importante e ele até não era a primeira opção, longe disso, né? Porque acabou entrando depois. Foi a última. E até teve o desfalque do Plata, então assim, só reforça o quanto que ele ficou como última opção. E o jogo pediu um jogador com a característica dele e ele deu essa resposta, sendo elogiado pelo Felipe Luiz também pelo comprometimento, né? Não só pelo gol, mas pelo que mostrou sem a bola. Em relação a tudo que aconteceu, eu acho que é muito mais em relação a uma questão comportamental do que a questão da característica do que a gente estava falando, dos atacantes que contribuem ou sem a bola. Lógico que isso marca o Pedro, mas assim, a coletiva do Felipe Luiz, acho que ela vai muito mais na questão quando ele fala do deboche, se é uma falta do comprometimento no treinamento, se é algo recorrente que a gente já viu outros técnicos falarem. Então, tudo isso foi pesado, você pode discordar, eu acho que ele não foi desrespeitoso, o Felipe Luiz, naquilo que ele falou. Você pode discordar no sentido que, olha, poderia ter adotado um tom mais ameno, que o tom foi forte, as palavras, tudo mais, mas foi de alguém que confia e quer recuperar o jogador. Ele destacou isso, demonstrou também na coletiva, depois do gol do Pedro. Então, acho que esse episódio não foi fácil e eu entendo a frustração do Pedro, sobretudo com um dirigente que falou da forma que falou em relação ao que comunicou o Mauro César Pereira. E aí eu concordo a frustração do Pedro, porque... Ele falou depois do jogo, não sei se você acompanhou, né? Sim. Ele deixou claro que ele não gostou dessa exposição, daquele... E eu acho que ele tem todo aquele bate-papo vazado. Eu acho que ele tem todo direito. Não é fácil você... Ele reconheceu que ele foi mal depois ao não se dedicar naquela semana. Eu entendo a frustração dele, acho que isso se justifica. Imagina você saber publicamente que alguém fala que você é um cara negociável, sendo que você é um cara que estava na seleção brasileira antes da lesão, entrega 30 gols por ano. Então, ele se justifica essa frustração, mas não se justifica no comportamento que ele teve no treinamento, como o Felipe Luiz trouxe com dados, com números e tudo mais. Então, acho que pensando tudo isso, apesar de ter sido uma exposição, uma coisa forte, eu acho que pode ser muito positivo para ele. Acho que para ter um renascimento no Flamengo, porque para mim é o melhor lugar que ele pode estar para dar essa resposta, considerando que o mercado no Brasil está todo fechado, dentro da idade dele, as possibilidades que ele teria fora do Brasil, eu ainda acho que dar a volta por cima no Flamengo seria o melhor cenário. E o Flamengo é um elenco forte e tudo mais, mas ter um cara como o Pedro é diferente. É diferente, é um cara dentro da área, tanto que era jogador de seleção brasileira, agora a concorrência aumenta, né, com o momento do João Pedro, do Matheus Cunha, do Igor Jesus, do próprio Caio Jorge, mas por muito tempo ele era a grande alternativa que o Brasil tinha de camisa 9. Então acho que é o local certo para ele estar e é importante para todo mundo essa resposta que ele deu, ainda mais no clássico pro Flamengo. Pro Flamengo é ótimo. Exato. O Felipe Luiz e o Pedro tenham um bom relacionamento, voltem a se entender, que o Pedro volte a se dedicar e que o técnico, o Felipe Luiz, tenha mais essa opção, que é uma opção espetacular, de um cara que faz gols. Como eu disse, o Prates, agora há pouco, tem jogador que leva uma bronca dessa, tal, ou tem esse tipo de exposição negativa e vai abaixar a cabeça, ou vai se revoltar e não tem mais jeito e vai procurar outro clube. E tem outras pessoas, outro ser humano, outro atleta, outro jogador, que vai tentar se recuperar. Né? Às vezes um momento ruim você pode aproveitar para melhorar. Ou como dizia o Cidade Negra, às vezes numa derrota você encontra a chave da próxima vitória. Vitória! Um abraço para a galera de Cidade Negra. Um abraço para a galera de Belfort Roxo, de onde vieram o Ras Bernardo, aquela galera que começou no Cidade Negra, e depois Tony Garrido chegando também. Mas não estamos falando de reggae, estamos falando de futebol. Ah, entendi. Eugênio Leal. Tá bom, aí. Eu dei uma escorregada aqui no assunto, Eugênio, para dizer que às vezes numa derrota você encontra a chave da próxima vitória. Olha o Pedro aí. Olha o Pedro aí, dando a resposta. O Felipe Luiz fala que não tem polêmica, né? Como é que ele vem a público dizer que não tem polêmica? Ele não no caso quer mais Pedro? polêmica, ele não quer mais. Mas foi ele que criou a polêmica. Ele é o autor da polêmica, com aquela entrevista que ele deu depois da vitória sobre o São Paulo. Ou o dirigente pode ter sido o autor da polêmica. O dirigente estava numa conversa particular, que para mim errou, e todo mundo entende que esse dirigente é o Boto, né? Porque no print, né, que o Mauro César divulgou, tem uma expressão que é usada por portugueses, né? Nós gostávamos, ao invés de nós gostaríamos.
Isso é um linguajar mais usado em Portugal. Então a gente entende que, sendo um dirigente importante do futebol do Flamengo, falando com o linguajar usado em Portugal, é o português, é o Boto. Mas isso não foi explanado oficialmente. Mas é claro que é polêmico o que o Felipe Luiz falou semana passada sobre o Pedro. E vamos lá. É polêmico sim, porque ele só colocou o Pedro como última opção. Ele coloca o Pedro no banco, relaciona, porque também não tinha o Bruno Henrique à disposição. Então ele tinha que colocar alguém, quem tinha no elenco, como o último atacante era o Pedro. Depois de tudo aquilo, o cara tem que voltar devagarinho, pô. O cara falou tudo aquilo, você quer que ele ponha ele logo de cara? Não relacionou contra o Santos, relacionou dessa vez. E aí contou com a lesão do Plata no aquecimento. Entendeu? Em função disso tudo, chegou uma hora que ele tinha que botar alguém em campo. E quem tinha no banco era o Pedro. Vai lá, entra você. Foi o último a entrar, entrou inclusive no lugar do Arrascaeta, que estava jogando muito mal. Entrou, fez o gol, e esse gol dá ao Pedro força moral para que ele comece a ter mais minutos, e com mais minutos em campo, naturalmente, ele fará os gols. Porque ele é um artilheiro, ele conhece da área. E a gente vai voltar no início daquela discussão, porque quando o Pedro começa a sair do time, ele ficou um tempo parado por lesão, voltou, foi muito bem contra o Corinthians naquele jogo, que o Flamengo goleou o Corinthians, né? E depois ele começa a perder espaço. Eu lembro muito do jogo, porque eu estava lá no jogo com a LDU, e eu cobrei isso, né, antes do jogo, que ele tira o Pedro do time e coloca o Bruno Henrique. E a explicação era, não, porque o Bruno Henrique marca mais a saída de bola do time adversário. Ali começa a questão do Pedro. E ele, depois do jogo, vai e cobra. Falou assim, o Pedro vai depender dele, do empenho dele para voltar ao time. Então ali começa toda essa polêmica, porque ele entende que o Pedro não dava, sem a bola, a mesma intensidade ao time que o Bruno Henrique dava. Começa antes. Dorival já falou. Eu estou colocando nesse momento. Rogério Ceni já falou. Mas eu estou colocando nesse momento agora. Essa polêmica que envolve o Felipe Luiz, o Boto, o Pedro, de 2025. O comportamento do Pedro passou por aquele soco que ele levou lá do auxiliar técnico, do preparador físico, do Sampaoli e tal. Mas eu estou colocando nesse momento agora. Chegou nesse ponto. Só que o Flamengo, e eu falei isso aqui semana passada, Abel, mais uma vez, o Flamengo precisa do Pedro. Precisa, e ontem ficou provado isso. Precisa da qualidade dele enquanto atacante. O Flamengo não tem um outro jogador que chegue perto da qualidade que o Pedro tem como centroavante. Não tem. Você pode improvisar ali o Bruno Henrique, o Plata, o Juninho. E o curioso do Juninho, voltando naquele assunto, ele foi contratado, e quando ele foi contratado, qual foi colocado como principal atributo do Juninho? Marca bem a saída de bola. Então, isso é curioso. E ele teve poucas oportunidades. Porque ele não entrega com a bola. Então o que adianta, então, contratar um cara, porque um atacante, essa é a porque questão. ele marca bem só e não faz tanto. Mas ele não é só o Pedro isso. pode não marcar tão bem. É um cara que ataca bem espaço, acho que tem outras que não é só a questão de ser a bola. Mas foi anunciado como um jogador que marcava bem a saída de bola. Então, mas não foi só por isso. Tecnicamente, o Pedro é diferenciado em relação aos outros jogadores. Alô, Bubu, um abraço. E ele mostrou isso ontem. Você mandou um abraço pro Bubu agora. O Bubu que adora a palavra diferenciado. Tá. Entendi. Ele é um jogador especial. E esse gol vai fazer com que ele tenha oportunidade de jogar de novo. E conforme ele tem oportunidade, ele faz gol e ele vai recuperar o espaço. Espero que seja assim. Tem que se dedicar aos treinamentos também, hein? Flamengo. Só que ontem, o centroavante que não é centroavante, mas que começou na posição como titular, foi o menino Alacian, que estava precisando de espaço no time, mas não é exatamente aquela função dele. E foi o Alacian porque o Plata machucou, depois entrou o Juninho, para depois de todo mundo entrar o Pedro. Então, assim, não é que tenha tido uma grande oportunidade, ele soube aproveitar os poucos minutos que teve, porque ele precisava, era uma questão de sobrevivência dele. É uma questão assim, ele tinha obrigação de resolver aquela parada, isso porque acontece, se ele entra e joga mal, ia dar razão, olha aí, o Pedro não entrega, o Pedro não faz gol, o Pedro não resolve. Isso acontece às vezes em casa, na família, do pai que deixa o filho de castigo. Quando o filho volta, ele vai voltando a ter a liberdade, a permissão para fazer as coisas, é devagarinho. Pisou na bola, ficou de castigo, não é assim
de uma hora para outra. Não, já pode sair, já não, vai aos poucos. E tem uma questão... Não é assim? E tem uma questão... Depende do caso. Há casos e casos. E tem uma questão para mim muito marcante, que é mais do comportamento, né, em relação à forma como o Felipe Luiz abordou. A gente não está falando de um caso de um atacante que perdeu espaço exclusivamente ou teve esses 2 jogos sem ser relacionado porque ele não marca tanto. Porque o Arrascaeta também não marca tanto e não tem essa discussão. Acho que é uma questão que vai muito em relação ao comportamento. E acho que há vários pontos daquela coletiva de fato polêmica do Felipe Luiz, agora eu entendo que ele fale aquilo porque ele quer acabar com a polêmica, são vários pontos que atestam isso, que não é a questão do sem bola dele num jogo, mas ele falou de deboche, ele falou de contagiar os outros jogadores. Aquela semana de treinamento. Então, assim, eu entendo que é uma coisa muito já vinha acontecendo antes. O Pedro praticamente não jogou no Mundial de Clubes, imagina. Mas a frustração, mas ele uma competição falou, daquele tamanho. Mas o Dom que falou agora, por causa dos adversários. E assim, então por quê? Por causa da intensidade, mas eu acho que a questão muito mais passa pela questão do comportamento no treino, a ponto do Felipe Luiz vir e fazer aquele desabafo. Para ele fazer aquele desabafo, não é que o cara treinou mal um dia ou outro, acho que é uma questão contínua. E tem a questão que ele falou de contagiar os outros, porque, de repente, o cara que tem uma postura no treinamento e ele dá continuidade, os outros olham, pô, por que eu tô correndo tanto aqui e ele continua sendo a referência? Então acho que também tem essa questão de dosar, de comportamento, de gestão de grupo. É uma coisa que transcende a questão da característica do jogador. Mas ao mesmo tempo, você também tem que olhar para você não se punir tecnicamente o time, a ponto de você estar minando qualidade técnica do seu time por conta de um episódio como esse. Então é uma linha tênue. É uma linha acho muito... que o Pedro poderia ter ajudado muito o Flamengo. Com certeza, pelo que foi o jogo, de domínio territorial, do time que controla a bola e não consegue. Então, eu entendo que é uma situação difícil de um cara que de fato é importante, que é único no seu elenco em termos de característica, mas tem a questão de gestão de grupo, a mensagem que você dá, se é algo recorrente... Mas nunca ninguém duvidou ou questionou as qualidades técnicas, sim, a facilidade para fazer gol do Pedro, nem o Felipe Luiz. Sim, de fato. Ele não questionou isso, Eugênio. Ele não questionou isso. Não. Ele falou da atitude do cara ali, não só não na carreira, mas mais ainda naquela semana. E eu não estou nem questionando. O Pedro reconheceu isso. Mas às vezes... Pedro reconheceu aquela semana em função das declarações, do vazamento daquelas informações. E, aliás, ele pediu uma retratação, pediu desculpas do dirigente para ele. Eu acho que está tudo ainda pouco resolvido, sabe? Porque se colocou a lenha na fogueira e, de repente, falou assim, acabou, não tem mais nada. O Pedro... deu a declaração dele. Não é o melhor para o time isso? Não, eu acho que o melhor é sentar... Você quer que continue? É sentar frente a frente, conversar e colocar tudo em pratos limpos. O que está acontecendo? O que o Felipe Luiz fez foi o contrário. Ele falou, não vou falar mais desse assunto. Eu já falei... Isso foi na entrevista depois do jogo com o Santos. Eu já falei o que tinha que falar, o Pedro já falou o que tinha que falar, agora é trabalhar. Tá certo. Eu acho que tinha que sentar e conversar. Por que está acontecendo isso? Por que não está acontecendo isso? Chama aqui o Boto. O Boto, você foi que falou... Continua prejudicando o time, Eugênio. Não, tem que resolver. Já foi falado. As coisas têm que ser resolvidas. Então... resolvida. Não é resolver assim, falei na imprensa. Não, depois tem uma reunião do Pedro com os outros jogadores e não com o Felipe Luiz. O Pedro voltou a treinar, com certeza, para ser relacionado. Sim. Voltou a treinar sério, que eu estou dizendo. Foi relacionado de novo. Eu não sei, porque a gente não vê mais treino. Não, mas senão ele... Eu vi uma época de repórter que eu via todos os treinos. Se ele estivesse treinando, como ele mesmo admitiu que treinou e que o Felipe Luiz falou, se ele estivesse treinando assim ainda, o Felipe Luiz não ia relacioná-lo. O Felipe Luiz relacionou para um jogo que ele não tinha o Bruno Henrique. No jogo de meio de semana ele não relacionou. Mas você acha que ele está dando migué no treino ainda? Não sei. Eu não sei se ele dava antes. Eu não sei se ele mudou. Eu não sei, porque eu não vejo. A gente tem que ficar com as versões. Eu concordo. Não, eu concordo que assim, a gente não vê o treino, mas assim, para alguém que faz um discurso público da forma como foi, citando o GPS índice de treino, para ele relacionar uma semana depois, é porque acho que a gente tem segurança o suficiente para falar que ele deu alguma resposta no treino, senão ele não teria sido relacionado. Mesmo que a gente não ainda que a gente não veja. Relacionar para o jogo que você tinha um jogador a menos na posição dele. Você acha que se tivesse o Bruno Henrique, ele talvez não seria relacionado? Talvez não. Entendi. Porque você olha a fila... Era Plata, o Wallacian, Juninho e Pedro. A senha dele estava longe, a senha dele era 010, tinha 09, tinha 9 na frente. Talvez ele não fosse relacionado se tivesse o Bruno Henrique. Tá bom, mas se ele não tivesse voltado a treinar sério, ele não colocava no jogo ontem, então.
Colocou como última circunstância, necessidade. Mas o jogo se tivesse ganhado de 3-0, talvez ele não colocasse. Mas sabendo que ele tomou um discurso forte, uma posição firme em relação a isso, tem uma questão que acho que vem antes de ser a última opção. Ele poderia simplesmente não fazer essa opção, não colocar o cara. Ele não é obrigado a fazer as 5 alterações. Não é obrigado, mas ele precisava ganhar o jogo. Olha, eu concordo até... O time estava jogando mal. O Flamengo jogou mal contra o Santos e jogou mal contra o Fluminense. Concordo com você até certo ponto. Em que sentido? Quando você disse que o negócio tem que ser resolvido, eles têm que conversar. O principal é o jogador voltar a fazer as coisas do jeito que ele tem que fazer. Ele é pago para isso, ele é profissional, ele é um funcionário do clube. E ele fazendo isso, o técnico utilizá-lo quando achar necessário. O resto, resolvam, tudo bem, mas o principal para o time é isso, na minha opinião. O que você pensa, Prats? Não, concordo. Eu não sei se internamente já está resolvido isso. Ontem foi muito importante para o Pedro. A gente vai ter de ver muito jogo a jogo como vai ser. No próximo vai ser relacionado, no próximo ele vai entrar. Vai precisar que ele entre também, né? Porque o Felipe Luiz, de novo, falou ontem, né? Ele está muito preocupado em relação à equipe, a parte coletiva, como internamente isso vai ser trabalhado, claro, para o trabalho dele. Ontem precisou de um centroavante, Pedro entrou, foi bem, veremos nas cenas dos próximos capítulos, Abel. É novela? É mais ou menos uma novela, é uma minissérie. É uma minissérie, vamos ver no final se o mocinho vai ganhar do vilão, quem vai ser o vilão, quem vai ser o mocinho. Ontem o Pedro entrou e ajudou. Essa é boa. Me lembrou da época antiga que eu assistia a novela, a seguir cenas do próximo capítulo. É isso daí, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas é importante dizer, sobre o jogo, foi um jogo muito ruim. Sim. Tanto de Flamengo como de Fluminense. O Renato sai do jogo e diz, gostei do meu time. Gostou porque a ideia de jogo para ele era não perder. Um pontinho. Era não perder. Um pontinho. Porque o Fluminense, no ataque, 0. Diferente do Fluminense que a gente viu no Mundial. Diferente não, muito parecido. Muito parecido. Não, mas teve mas conseguia atacar. Não, ele conseguia atacar. Só que o Fluminense no Mundial tinha o Arias. Sim, isso tinha o Arias. Bom, o vídeo é isso aí. E o que importa mesmo é que o Flamengo ganhou, somou 3 pontos e continua na caça do Cruzeiro. Porque se for continuar nessa questão Pedro, Felipe Luiz, a gente vai ter muito pano pra manga. Porque, como o Eugênio vê aí, o Eugênio vê que o Pedro é um santo e tudo isso. Eu sou do lado do Felipe. O Pedro, ele já vem causando nos treinos, isso é certeza, porque basta prestar bem atenção na coletiva do Felipe Luiz depois do jogo do Flamengo contra o São Paulo, que ele fala deboche, não contaminar os outros jogadores do elenco. E cara, você acha que o Felipe um belo dia acordou de manhã e disse assim, hoje eu vou pegar no pé do Pedro? O Pedro não fez nada, ainda mais o Felipe, um cara que você vê que ele é justo pra caramba. Você acha que ele não tentou resolver de todas as formas, no bastidores, no vestiário, conversando com o Pedro? Aí o Pedro lança essa aí, a camisa após o gol, como se ele que é o santo. Para com isso, cara. Eu entendo, o Pedro é essencial pro Flamengo demais, cara. Enfim, o que importa é que 3 pontos estamos na conta e basta o Flamengo fazer o dele, que a gente no final teremos campeões brasileiros. O vídeo é isso aí, se gostou, se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.